Paz do Senhor, meus irmãos. Você pode exaltar e glorificar o nome do Senhor? Você pode dizer graças a Deus? Você pode dizer glórias a Deus? Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro de João. Livro de João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Glória a Deus. Livro de João, capítulo de número 19, versículo de número 28. Todos encontraram, amém? Amém. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. O que ele disse? Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-lhe à boca. Você pode se assentar em nome de Jesus. Esse texto faz parte de um conjunto de mensagens deixadas por Jesus quando ele estava na cruz. Na cruz, Jesus diz 7 expressões marcantes. Você conhece algumas delas? Umas estão na nossa Bíblia, na linguagem original. Algumas estão, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É interessante nós olharmos com carinho as frases ditas por Jesus na cruz, porque de cada uma delas podemos tirar uma infinita aprendizagem para os nossos corações, como igreja do Senhor Jesus. É claro que o texto que nós escolhemos aqui tem algumas prioridades, algumas expressões bíblicas que se repetem por algumas vezes. Perceba, você pode ficar com a sua Bíblia aberta, que nós pregamos expressando apenas o texto, que no versículo de número 19 vai dizer, versículo de número 28, no capítulo de número 19, vai dizer: sabendo Jesus que tudo estava consumado. Na versão do Data Show diz, já estavam consumadas. Todas as coisas já estavam consumadas. No versículo de número 30, a expressão de consumação se repete, agora da boca de Jesus, exatamente uma frase que ele utiliza, de uma das 7 que eu falei, que ele expressa na cruz. Versículo de número 30, Jesus vai dizer, está consumado. Repita comigo, está consumado. Glórias a Deus. Aqui, o período que nós escolhemos tem uma representativa muito significante. Qual? O texto no versículo de número 28 vai começar dizendo, mais tarde, na minha versão, fala comigo, mais tarde. Eu gosto da versão que vai dizer perto do fim. Em outra versão, a Bíblia, no versículo de número 28, do capítulo de número 19 de João, vai dizer perto do fim. Todas as expressões estão corretas. Elas querem dizer que Jesus está perto de morrer. O tempo que ele está na cruz está perto de acabar. E Jesus
precisava ainda realizar um tratamento. Eu coloco esses 2 versículos como um tratamento especial feito por Jesus. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, meu amado ouvinte, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado até o dia de hoje. Eu não sei o que o Senhor precisa fazer na sua vida. Eu não sei se a tua situação faz você pensar assim: acabou, não tem mais jeito para mim, eu estou em um beco sem saída, não tem mais possibilidade alguma de salvação para minha alma, eu fiz até hoje diversas escolhas erradas, e a partir de hoje eu coloco um ponto final na minha história. De repente você entrou por essas portas nessa noite pensando: é o fim, eu não vou aguentar, é o fim, já deu para mim, é o fim, dessa semana eu não passo, é o fim, eu vou morrer desse jeito. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que estava perto do fim. O que essa expressão quer dizer? Para quem olha de fora parece o fim, mas para quem está dentro sabe que ainda não acabou. Eu vou repetir para você entender: quem olha de fora pensa é o fim, mas quem está dentro percebe que ainda não acabou. Jesus ainda está aqui, oh aleluia, Jesus ainda está aqui, aleluia. De repente, na sua ótica humana, você está dizendo assim: é o fim. Jesus lá no céu está gritando: parece o fim, mas não é o fim, aleluia. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado, por favor, e diga para ele: parece o fim, parece o fim, parece o fim, mas não é o fim, mas não é o fim, não é o fim, não é o fim. Ei, escute-me por favor, essa doença não é o fim. Abagai, obecai, sobecantarabacaraga, sobecai. O desemprego não é o fim, a crise na segurança não é o fim, a crise nos hospitais públicos não é o fim, aleluia. Não é o fim, não é o fim. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para entender que ainda não é o fim, aleluia. Ainda não é o fim. Glória. O texto continua. E o texto vai dizer que Jesus, sabendo que tudo estava consumado. Perceba. Jesus sabe o instante que está sendo enfrentado. O texto está dizendo que Jesus sabia o que se passava. Só que o texto vai também nos dizer que, para que as Escrituras se cumprissem, disse Jesus: tenho sede. Jesus sabe o que está acontecendo, e o que o homem vê como próximo do fim, Jesus, na cruz do Calvário, também vê como proximidade do fim. O texto vai dizer que ele diz uma frase. Qual é a frase? Tenho sede. Só que o texto está dizendo que ele diz essa frase com um motivo. Qual o motivo? Para que as Escrituras se cumprissem. Ele disse: tenho sede. Não é a primeira vez que Jesus fala sobre ele mesmo ter sede. Jesus também vai falar a respeito disso em Mateus capítulo de número 25. Ali ele está narrando como que será a separação dos fiéis, dos justos, dos retos, para os infiéis, os injustos e os que não são retos. Ele falando a respeito disso, ele vai dizer
que os que entram no reino de Deus são convidados porque Jesus teve sede e o deram de beber. Ele vai dizer que teve fome e os deram de comer. Ele vai dizer que essas pessoas entram no reino de Deus porque Jesus era estrangeiro e ele recebe de fato ele recebe essa pessoa como hóspede na sua casa. Na verdade, o texto aqui está falando de salvação. Salvação é o objetivo principal da igreja. Nós estamos aqui essa noite porque estamos buscando salvação. Já recebemos ela de graça, sim, só que nós estamos a cada dia validando, nós falamos a respeito disso aqui, validando, autenticando a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto aqui está falando, para que a escritura se cumprisse, Jesus precisava ter sede, e sede simboliza a salvação. O que a igreja tem como objetivo? A salvação. A igreja está na terra para quê? Para proporcionar a salvação. Nós estamos aqui reunidos essa noite, você que está nos visitando aqui, nós preparamos esse altar bonito, estamos aqui pregando a palavra de Deus, estamos online na internet, sabe por quê? Porque nós queremos que mais pessoas alcancem a salvação. Sabe por que Jesus disse tenho sede? Porque tem muita gente com sede no mundo, e aqui ele inicia um tratamento imediato com a igreja e com as pessoas que visitam a igreja, que vão na igreja, que também não vão à igreja. Sede é um problema que se apresenta para a igreja solucionar. Quem tem que solucionar a sede é a igreja. Quem tem que matar a sede do mundo é a igreja. Sede de Cristo, sede da palavra, sede do Espírito. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. De repente, você tem enfrentado alguns momentos na sua vida e você não sabe por que eu estou tão triste, por que eu estou tão deprimido, por que eu estou tão cabisbaixo. Ei, eu estou aqui nessa noite, meu amado ouvinte da palavra de Deus, para te dizer, isso é sede. O que você senta lá no teu quarto e não consegue dormir é sede. O que você sente quando você passa pela rua, ninguém está falando contigo, mas a aflição toma conta do seu peito, é sede. Ei, e Jesus bate no peito dizendo uma linda frase assim: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Ele te convida a beber, Ele te convida a beber, Ele te... Abaragaçabacantarabacai, obecantarabacai. Deus te trouxe aqui nessa noite para receber essa palavra. Jesus está aqui e Ele disse que tem sede, sabe por quê? Da mesma forma que Ele disse para a mulher samaritana. Jesus, Ele está andando, Ele está a caminho de uma cidade e Ele para do lado de um poço e Ele percebe que uma mulher vem ali para tirar água. Ela vem ali para tirar automaticamente você entende que aquela mulher estava com sede, porque só vai no poço tirar água quem tem. Ela chega diante de Jesus e Jesus diz para ela assim: dai-me de beber. Aquela mulher responde: como pode tu, judeu, vir falar comigo que sou samaritano? Jesus dá uma resposta extraordinária a ela. Eu disse, uma resposta extraordinária. Qual é? Se você soubesse quem te pede água, você não daria a mim, mas viria a mim e beberia da água da vida. Sabe por que Jesus disse que tem sede? É para você lembrar
que você também tem sede. Oh, aleluia! Se você está aqui nessa noite e precisa beber, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui, e da boca dele só sai água, e da boca dele só sai água, água viva. Oh glória, oh glória. Abaragaçai. Nós também temos sede, nós também temos sede. Nós também temos sede, nós também temos sede, nós também temos sedes. Mas pregador, você está aí pregando, mas você não sabe os dias que eu passo cheio de sede de Jesus. Mas o pastor está sentado aí no altar, mas você não sabe os momentos em que o pastor passa sedento da presença de Jesus. Mas os músicos estão aí, e os músicos também têm sede. Sim, nós também temos sede, nós também temos sede, nós também temos sede. A igreja tem sede, e nós nos reunimos todos os domingos, terças, quintas, para se encher, e saciar a nossa sede. Perceba, o texto não para por aqui. Rabaragai. Eu já vejo pessoas sendo saciadas pela água que sai do Espírito Santo de Deus. Eu já vejo pessoas aqui recebendo uma porção extra de abastecimento de água da parte de Deus. Eu já vejo pessoas aqui sendo tomadas pelo manancial do Espírito Santo. Eu já vejo pessoas aqui não aguentando mais ficar no banco, porque querem ficar de pé e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu já vejo pessoas aqui que estão totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! 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 Versículo 29. O início do versículo 29 é animador. Por quê? O versículo 28 vai dizer que Jesus tinha, você já foi embora? Está chato? Me ajuda. O versículo 28 vai dizer que Jesus tinha, o versículo, que bonito, o versículo de número 29 vai iniciar dizendo: estava ali perto um vaso. 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 Oh, aleluia! E todo mundo que passa por um momento de sede almeja ter do seu lado um vaso. Todo mundo que passa por um momento de sede quer ter do teu lado um vaso. Eu duvido se você não já pensou assim, quando você estava triste: vou ligar para aquela irmã lá da igreja, porque certamente ela vai me dar uma palavra de vitória. Vou ligar para o irmão fulano de tal, porque certamente ele terá uma palavra abençoada para mim. Ei, Jesus disse que tinha sede, e próximo dele tinha um vaso. Jesus disse que tinha sede, e próximo dele existia um vaso. Como homem que Jesus também era, certamente nós passamos por isso. O que? Nós às vezes se esquecemos que estamos com sede. Certamente na cruz do Calvário, a dor de Jesus era muito maior do que a sua sede.
posso conjecturar da seguinte maneira: Jesus só lembra que está com sede e só pede água na cruz porque ele visualiza próximo dele um vaso. O que privilegia esse vaso é que ele está no momento certo, na hora certa, só que infelizmente estava com o conteúdo errado. O texto vai dizer que Jesus tinha sede, e quando tem sede é bom ter vaso por perto, e aquele vaso, como inúmeros vasos que haviam em Jerusalém, tinha o privilégio de estar próximo de Jesus, que estava com sede. Certamente você já te perguntou assim: por que eu sou para-raio do mundo? As pessoas sempre me procuram para contar os seus problemas. Certamente na fila do banco, alguém já parou para você e começou a contar a vida dela, sem você até mesmo fazer uma pergunta. Certamente já aconteceu de você estar esperando o médico e a pessoa do lado começar a te falar a vida dela, os problemas dela, sem você até mesmo fazer uma pergunta. Você é vaso, é por isso que você está sempre perto de pessoas que têm sede. Oh, aleluia! Quer saber o quanto que Jesus confia em você? Eu vou repetir: quer saber o quanto que Jesus confia em você? Perceba aonde Ele te colocou. Se Ele te colocou no meio de pessoas problemáticas, se Ele te colocou no meio de pessoas com dificuldades, se Ele te colocou no meio de pessoas com problemas, perceba, Jesus está querendo te usar como vaso. Jesus está querendo te usar como vaso. Jesus está querendo te usar como vaso. Jesus não te colocou no meio dessa circunstância à toa. Jesus não te colocou no meio dessa circunstância em vão. Jesus não te colocou no meio dessa dificuldade em vão. Jesus quer te usar como vaso. Jesus quer te usar como vaso. Pegue na mão desse irmão, pegue na mão desse irmão, em nome de Jesus, e fale para ele: Jesus quer te usar como vaso. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu quero saber onde estão os vasos que estão dispostos a ser cheios de azeite nessa noite. Jesus quer te usar como vaso. 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 Mas a minha história está perto do fim. Mas Jesus quer te usar como vaso. A doença terrível chegou na minha vida, mas Jesus quer te usar como vaso. Eu fui diagnosticado com câncer, mas Jesus quer te usar como vaso. Eu fui diagnosticado com depressão, mas Jesus quer te usar como vaso. Eu fui diagnosticado com síndrome do pânico, mas Jesus quer te usar como vaso. Eu fui diagnosticado como problemático, como vizinho da encrenca, mas Jesus quer te usar como vaso. Eu fui diagnosticado como beberrão, mas Jesus... Jesus quer te usar como vaso. Jesus quer te usar como vaso. Jesus. Ele quer. Mas pregador, eu fui mãe na minha adolescência, mas Jesus quer te usar como vaso. Eu ainda não casei, mas Jesus quer te usar como vaso. Eu não sei esses negócios de crente, eu não sei nem falar glória a Deus e aleluia, mas Jesus quer te usar como vaso. Jesus quer te usar como vaso. Jesus quer te usar como vaso. Oh, glória. A qualificação do vaso é o posicionamento. A qualificação do vaso é o posicionamento. O privilégio que ele tem é aonde ele está. O privilégio que ele tem é aonde ele está. Só que existe algo aqui. O que? O vaso está cheio de vinagre. E eu começo a caminhar para o fim. O vaso
está cheio de vinagre. A palavra correta a ser utilizada para esse tipo de vinagre, nós entendemos que existe alguns tipos de vinagre que se apresentam. Tem aquele que foi preparado extremamente para ser o tempero, tem aquele que foi preparado para purificação. Tem uns que vêm do álcool, tem outros que vêm da uva, tem outros que vêm da oliva, né? Alguns vinagres de algumas características diferenciadas, mas esse vinagre aqui tem uma característica especial. Diga comigo, esse vinagre tem uma característica especial. Esse vinagre é exatamente o vinho que foi azedado. Qual é o problema no texto? O conteúdo do vaso. Qual é o problema do texto? O conteúdo do vaso. Qual é o problema do texto? O conteúdo é vinagre. O conteúdo é? Mas nem sempre o conteúdo daquele vaso foi vinagre. O vinhateiro não colocou naquele vaso vinagre. O vinhateiro colocou naquele vaso vinho. O vinhateiro colocou naquele vaso vinho. Por que o vinho vira vinagre? Existem inúmeras coisas que podem acontecer com vinho para ele virar vinagre. A primeira coisa, a distanciamento da onde emana a temperatura do armazém. Oh, aleluia. O primeiro motivo que o vinho se torna vinagre é afastamento da onde emana a temperatura do armazém. De repente, nesse período que eu estou pregando, já tem 20 minutos que eu estou pregando, você está pensando assim: como posso eu ser usado como vaso se o meu conteúdo é vinagre? Como posso eu ser usado pelo Senhor Jesus se o meu conteúdo é vinagre? Oh, aleluia. Entenda uma coisa: de repente, hoje o teu conteúdo é vinagre, mas simplesmente pelo motivo de você ter se afastado um pouquinho da onde emana a temperatura do armazém. Eu vou repetir: de repente o seu conteúdo hoje é vinagre porque você se afastou de Jesus. Oh, aleluia. Eu vou repetir: o seu conteúdo hoje é vinagre porque você se afastou de Jesus. Mas o mesmo Jesus na Bíblia Sagrada, ele vai chegar em um casamento, e nesse casamento a necessidade é o vinho, a falta de vinho se apresenta ali. Oh, aleluia. Jesus olha e vê no canto umas vasilhas que eram usadas para purificação. Era usada para purificação. Jesus manda encher as vasilhas de água. Aquelas águas eram sujas, porque a vasilha era usada para purificação. Se Jesus transformou água suja em vinho, o que ele não pode fazer com um vinagre nessa noite? Oh, aleluia. Eu creio nessa palavra e recebo ela também. Jesus está aqui e ele pode transformar o teu conteúdo, que é vinagre, em vinho, 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 em vinho. O Senhor está aqui e ele pode te restaurar. O Senhor está aqui e ele pode te restaurar. O Senhor está aqui e ele pode te restaurar. Jesus
O restaurador de Israel está aqui nessa noite, e Ele manda te dizer: toda essa amargura, todo esse dissabor, toda essa falta de alegria, Deus hoje transforma em alegria, em satisfação espiritual, em purificação espiritual. Deus hoje está transformando pessoas amargas, amarguradas, doentes, sofridas, oh aleluia, em coisa boa, em palavra boa, em transformação, em libertação, oh aleluia. Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer. Abaragaçai, baragaçai, o pecantarabacantarabakai, abaragaçubecantarabacharagahai, o pecantarabacai. Outra circunstância que faz o vinho virar vinagre. Não perca a atenção, por favor, já vou terminar. Outra circunstância que faz o vinho se tornar vinagre. No processo de manipulação de um vinho, pode entrar impurezas, e essas impurezas fabrica fungos, e esses fungos transformam o vinho em vinagre. Segundo ponto que eu entendo nessa mensagem, que pode transformar vinho em vinagre, é excesso de poluição externa. Eu sei que é pesado, eu sei que não vai ter glória, mas nós precisamos, como vinho puro do Senhor, entender que nos meus ouvidos só entram canções que glorificam o nome do Senhor. Eu preciso entender que os meus olhos só contemplam imagens que glorificam o nome do Senhor. Sabe por que a igreja está cheia de potes cheios de vinagres? Porque nós estamos dando muita liberdade para impurezas que entram de fora. Ei vaso cheio de vinho, aprenda uma lição nessa noite. Jesus vai te purificar de dentro para fora, mas de fora para dentro. Você precisa fechar a porta das impurezas. Eu vou repetir porque teve gente que não entendeu, me desculpa. Você que entendeu, me desculpa, mas você que não ainda entendeu, preste atenção no que eu estou dizendo. Jesus está aqui e Ele transforma o vinho de dentro para fora, mas de fora para dentro. Você precisa fechar a porta da prostituição, você precisa fechar a porta das coisas do mundo, você precisa fechar a porta das músicas que adoram a Satanás, você precisa fechar a porta do papinho fiado da esquina, você precisa fechar a porta das piadinhas de duplo sentido. Ei crente, é momento de fechar a porta. Ei crente, é momento de fechar a porta. Ei crente, é momento de o vinhateiro está aqui, o vinhateiro está aqui, o vinhateiro está aqui, e ele quer te voltar para o projeto original. Escute, eu nem falei da esponja e nem falei da vara de isopo. Não vou falar hoje, vai ficar curiosidade. Mas o texto nos revela algo extraordinário no capítulo de número 19, no versículo de número 30. Coloca na tela, por favor. João 19, 30. E você se coloca de pé em nome de Jesus. Rabaragaçabacai, Soberagaçobecantarabacai, Subiragamaragasubecuntarabacai.
É você e Deus aí, é você e Deus aí, ó. É o momento da transformação aí, ó. Deus quer tirar toda essa amargura do teu coração, todo esse dissabor do teu coração, toda essa falta de honestidade do seu coração. Deus quer arrancar, Deus quer arrancar. Deus quer arrancar, Deus quer arrancar, Deus quer arrancar. Perceba, está na tela. Olhe para a tela. E provando, Jesus disse: está consumado. Perceba. Versículo de número 28. Vai dizer, deixa o 30 na tela, pode deixar. O versículo de número 28 vai dizer que, sabendo Jesus que todas as coisas haviam consumado. Versículo de número 30. Jesus repete o que ele já sabe, o que o texto já diz que ele sabia. Está consumado. Está. João é o discípulo que mais enriquece detalhes às passagens. No 28, Jesus sabia que tinha acabado. Na ordem natural, qual seria a frase que ele deveria dizer? No 28, está consumado. Ele já sabia que acabou, encerra e ponto final. Jesus aumenta o seu período na cruz, dizendo mais uma frase: tenho sede. E no 30 ele diz: está consumado. Oh, aleluia. A pergunta é: por que Jesus passa mais alguns minutinhos na cruz? É porque ele ainda precisava tratar com um vaso. O vinagre que entra na boca de Jesus não contamina, mas é uma ponte de salvação para aquele vaso. E eu quero conhecer você que ouviu essa palavra nessa noite. Ela entrou no seu coração e você percebeu que na sua vida você tem vivido momentos de vinagre. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e aceitar e receber o Senhor Jesus como Salvador nessa noite. Eu te convido, sai do seu lugar. Meu tempo já acabou. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Jesus ainda quer usar esse vaso. Sai do seu lugar, Ele te convida nessa noite. A igreja ora, a igreja ora. A igreja ora, a igreja ora. A igreja ora, vai. Cadê? Aonde está o primeiro vaso que vai ter o seu conteúdo transformado nessa noite? Sai do seu lugar, o Senhor te convida, vem. 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 Vem, o Senhor está te chamando, o Senhor está falando contigo, vem. Eu não sei como é que funciona esse negócio, pregador. É só sair do seu lugar e vir. Nós vamos orar por você, vem. Vem, 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 vem. Vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Onde está a primeira alma? Primeira alma. A primeira alma, a primeira alma. A primeira alma para o Senhor nessa noite, vem. A primeira alma para o Senhor nessa noite, vem. A primeira alma para o Senhor nessa noite, vem. O Senhor te convida, vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.